Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo um pouquinho da aula de física, né? Um pouquinho diferente do que a gente trabalhou ano passado, que era ciências, lá no 7º ano, e agora no 8º ano a gente vai falar um pouquinho de física, e mais especificamente sobre grandezas físicas e unidades de medidas, tá? Então, eu quero que vocês peguem agora a apostila número 2, tá? E abram lá na parte de física para a gente dar início à nossa aula, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, então o nosso módulo inicia com essa imagem, tá? E do lado dessa imagem a gente vai ter uma legenda da seguinte forma. Esta é considerada a mais perfeita esfera já construída. Produzida a partir de um único bloco de 1 kg de silício puro, seu custo é estimado em 1,2 milhão de dólares. Ela foi criada por um grupo de pesquisadores do projeto Avogadro para definir a massa do quilograma da forma mais precisa possível, tá? Então ela pesa 1 quilograma, tá? E ela é a esfera mais perfeita criada pelo homem, tá? Tanto em seu peso quanto em seu formato, tá? Então é só uma curiosidade para a gente começar o nosso módulo, que tem tudo a ver com isso, que a gente vai tratar um pouquinho sobre grandezas físicas e as unidades de medida, tá? Bom, que aí a gente teve início, então, as unidades de medida, né? Então, as unidades de medida, elas começaram lá no passado, quando teve a necessidade, por exemplo, de medir a quantidade de alguma coisa para se vender, ou para se trocar, ou algo do tipo, tá? Então, ó, na apostila de vocês aí está trazendo que informações como o peso de grãos colhidos, uma determinada safra, ou o volume de vinho que havia sido fabricado, eram importantes para saber quanto tempo durariam os estoques e se haveria excedente para comercialização desses produtos, tá? Algumas vezes era necessário medir também a área na produção, quando estivesse na construção de uma casa ou algum tipo de outra construção, tá? Então, as unidades de medidas elas acompanham a humanidade ao passo que novas tecnologias são criadas e são desenvolvidas, tá? Então, o que é medir, né? Então, vamos definir o que é fazer uma medida, por exemplo. Medir é comparar uma grandeza com outra da mesma natureza, tá? Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, com uma régua na mão medindo um lápis, eu estou comparando o tamanho que está escalado ali naquela régua com aquele lápis, né? Então, arbitrariamente tomada como padrão. Quem que é o meu padrão? O lápis ou a régua? No caso nosso, por exemplo, seria a régua. Por quê? Porque lá na régua tem as escalas em milímetros e em centímetros. Então, é uma forma de eu medir, tá? Grandeza. O que é uma grandeza? A propriedade de um fenômeno, de um corpo ou de um material que pode ser expressa quantitativamente, tá? Sob a forma de um número e uma unidade de medida, tá? Então, é uma grandeza, por exemplo, eu tenho o meu celular, tá? Eu posso transformar ele em número? Eu posso. Eu pegar ele na mão, massa, e aí eu consigo saber, por exemplo, qual que é a massa dele, se eu colocar na balança. Ou eu posso pegar ele e medir o seu tamanho. Vou transformar ele em número em relação ao seu tamanho. Posso calcular a área do meu celular também. Vou transformar ele em algum tipo de número. Então, isso é uma grandeza que eu tenho do meu celular, tá? Isso para todos a matéria que existe no nosso universo, tá? Toda ela vai ter uma grandeza e uma forma de medir essa grandeza, tá? Isso a gente pode escolher. Se a gente vai medir, por exemplo, o seu espaço, se a gente vai medir a massa, se a gente vai medir o volume ou alguma coisa do tipo, tá? E como que a gente faz essas medidas, né? O que que a gente utiliza? No passado, para medir as coisas, tá? Muitas unidades de medidas no passado, elas tiveram vários formatos do nosso corpo. Era utilizada a polegada, era utilizado o palmo, o pé, a jarda, que era a distância
da ponta do nariz até a ponta do dedão, tá? Isso aqui é uma jarda, da ponta do meu nariz até a ponta do meu dedão, é uma distância de uma jarda, tá? Isso, tá? Acabava trazendo o que para as pessoas? Trazendo uma despadronização. Por quê? Tinha uma pessoa que tinha um braço maior. Então, a jarda daquela pessoa já era uma jarda maior. Geralmente, era a distância do nariz do rei até a ponta do dedo do rei. Era usado como jarda daquele reino. Por exemplo, o reino de Portugal. Então, a jarda de Portugal era a distância do nariz do rei até a ponta do dedão dele. Tá? O palmo. Então, a pessoa que tem um palmo maior, existem pessoas que têm um palmo menor, e aí isso ia gerando discussões. Por quê? Porque quando eu fosse vender meu produto em palmos, por exemplo, eu ia vender 5 palmos de corda ia dar um tamanho, o cara que ia comprar 5 palmos dele ia dar menos, por exemplo. Então, o que acontecia? Gerava muita discussão a respeito disso, em relação à padronização. Com o passar do tempo, as pessoas elas iriam acabar trocando esses produtos e iam perceber que alguém estava perdendo e alguém estava ganhando. E uma das formas de padronizar isso, tá, começou lá em 1790 com a Revolução Francesa, tá? Então, lá em 1790, na Revolução Francesa, a Academia de Ciências francesa propôs, então, o estabelecimento de um sistema métrico decimal. E um pouco tempo depois, tá, cerca de quase 200 anos, durante a 11ª Conferência Geral, tá, de Pesos e Medidas do Sistema Métrico Decimal, foi aperfeiçoado, então, e passado a ser um sistema internacional de unidades de medida, tá? Chamado também de SI, usado a sigla SI, Sistema Internacional de Unidade. E quais são essas unidades que foram padronizadas mundialmente lá em 1960? As unidades que a gente utiliza hoje em dia, tá? Tem como base essa unidade, esse sistema internacional de unidade, tá? Então a gente vai ter ali a grandeza, que é o comprimento, que a gente utiliza no sistema internacional de unidade é o metro, tá? O símbolo é o M. A massa, a gente utiliza o quê? Quilograma, símbolo kg. O tempo, a gente mede em segundos, tá? Intensidade de corrente elétrica, ampere. Temperatura, Kelvin. Aí vocês vão me dizer, professor, mas eu meço temperatura através de graus Celsius, tá? Segundo o Sistema Internacional de Unidades de Medida, tá? O SI, a gente tem que medir em Kelvin, tá? Lógico, hoje, usualmente, usa-se o grau Celsius, tá? Mas se você fazer um experimento científico, você tem que colocar a temperatura que você fez aquele experimento científico em graus Kelvin, tá? Unidade de temperatura. Quantidade métrica, quantidade de matéria, mol, tá? Símbolo mol também. Intensidade luminosa é a candela, tá? Símbolo CD. Bom, e a respeito dessa padronização das unidades de medidas, tá? As mais importantes para nós nesse momento são as unidades de comprimento, de massa e de tempo. Não que a gente não vai trabalhar as outras unidades de medida, mas o que a gente vai mais trabalhar durante o nosso trimestre, dentro dessa apostila, a gente vai trabalhar as unidades de comprimento, massa e tempo. Portanto, metro, quilo e segundos. Tá? Então, as mais importantes para nós nesse momento são as unidades de comprimento, tempo, comprimento de massa e tempo. Todas as demais unidades são chamadas de unidades derivadas. Elas podem ser obtidas combinando-se unidades de base por meio das relações algébricas, entre elas a multiplicação e a divisão. É o caso da unidade de velocidade, tá? Por exemplo, a velocidade de um carro, quilômetros por hora, tá? Ou metros por segundo, tá? Que a gente vai utilizar padronizado. Metros por segundo, um carro ele percorre a 10 metros por segundo, por exemplo. Tá? Essa velocidade ela é dada por uma relação de quantidade de espaço que ele percorreu pelo aquele tempo. Ou seja, ele está percorrendo a cada 10 metros que ele percorre, está passando 1 segundo. Tá? Então,
A velocidade é uma relação algébrica entre metros, entre metro e segundo. Da unidade de área, por exemplo, metro quadrado, tá? Da unidade de densidade, que é o quilograma por metro cúbico. A gente também dá para saber, por exemplo, a quantidade de densidade, unidade de densidade de uma água. Por exemplo, quantos metros cúbicos cabem dentro de um copo, por exemplo, tá? Então, o que eu quero, o que eu quero saber? A unidade de densidade, quilograma por metro cúbico. Então, é a densidade. Qual que é a densidade ali dentro daquele metro cúbico? Então, eu quero saber, naquele metro, quantos quilogramas tem a cada metro cúbico, por exemplo. Tá? Então, são grandezas que a gente vai fazendo relações entre espaço, tempo, tá? Metros e espaço, ou, desculpa, espaço-tempo, entre massa e tempo, ou massa e espaço. Tá? Representação das unidades. Tá? Então, quando escrito por extenso, o nome das unidades sempre começa com letra Então, quando escrito por extenso, o nome das unidades sempre começa com letra minúscula. Tá? Sempre. Mesmo quando se trata de uma unidade que homenageia uma personalidade científica. Tá? Nesse caso, admite-se plural. Exemplo: 2 metros, 1 quilograma, 3 segundos, 10 minutos, 0,5 hora, 500 calorias, 10 newtons, 20 watts, 1 ampere e 250 kelvins. Tá? Então, no caso aqui, newtons e kelvins, tá? Não é newton, 10 newton, tá? Não é 250 kelvin, é 250 kelvins. Utiliza-se o plural, tá? Por quê? Porque está homenageando uma personalidade científica e também a gente tem uma quantidade aqui acima de 1, tá? Então, a gente utiliza quem? O plural nesse caso. Abaixo de 1, singular. 0,5 é o quê? É acima de 1 ou abaixo de 1? É abaixo de 1, então eu uso o singular nesse caso. Tá? 0,5 hora. Tá? Bom, quando representadas por símbolos, o nome da unidade que não homenageia personalidades científicas deve ser grafado com letras maiúsculas. Nesse caso, não se admite o plural. Por exemplo, 5 metros. Tá? E aí, no metros aqui, eu utilizo apenas o M minúsculo. 3,8 quilogramas. Tá? Eu coloco KG, tá? Uma forma minúscula também. 18 segundos. Tá? Quer dizer, 15 segundos. Apenas um S minúsculo. 68 minutos. Abreviação de minutos. MIN. 24 horas. Tá? Apenas o H. 1.400 calorias. Tá? A gente coloca o cal de calorias. E assim por diante. Tá? A exceção dessa regra é para o símbolo do litro, que pode ser grafado como L, minúsculo ou maiúsculo. Então, a gente pode usar tanto o L maiúsculo quanto o minúsculo para designar litros. Tá? No entanto, utiliza-se preferencialmente o L maiúsculo para evitar a confusão com o número, com a letra I ou com o número 1. Tá? Representação das unidades. Então, quando representados por seus símbolos, o nome da unidade homenageia alguma personalidade científica, deve ser grafado com a primeira letra maiúscula. Nesse caso, não se admite plural para os símbolos. Por exemplo, 15 newtons. Tá? Aí ocorre o quê? Coloco maiúsculo. 150 watts. Tá? Coloco maiúsculo. 50 amperes. Maiúscula também. 280 kelvins, coloca o quê? K maiúsculo. E assim por diante. Tá? Então, quando representados esses símbolos, o nome da unidade homenageia alguma personalidade científica, a gente coloca esse símbolo em letra maiúscula. Isso serve para newtons, para watts e para kelvins, tá? E também para amperes. E a gente vai ter uma exceção dessa regra, tá? A exceção está na última regra, é a escala usual de temperatura em Celsius. Apesar de representar um tipo de
apesar de representar, então, um tipo de personalidade científica, tá? A unidade Celsius, que homenageia o astrônomo sueco Anders Celsius, nascido em 1701 e falecido em 1744, esse fato se deve a possíveis equívocos que seriam cometidos com esta unidade, e o prefixo centi, tá? Que é escrito com C minúsculo. Por isso é correto escrever 100 graus Celsius, tá? Por extenso, e não apenas com a abreviação em C maiúsculo, tá? Então, o correto seria 100 graus Celsius por extenso, para não confundir com centi, que é um outro tipo de medida dentro das grandezas. Beleza? E agora a gente vai fazer, para fixar todo esse conteúdo que a gente falou aqui na nossa aula, a gente vai fazer a atividade 1, tá? E eu vou ler com vocês essa atividade. Para estudar um material, um objeto, um fenômeno ou um ser vivo, é necessário analisá-lo com muito cuidado, procurando obter propriedades que o caracterizem. Quando uma propriedade pode ser medida, como comprimento, temperatura ou massa, ela é denominada quantitativa. Caso contrário, ela é qualitativa. É o caso da cor, do aspecto, do cheiro, do amor e da tristeza, que em princípio não podem ser medidos. Perceba, portanto, que toda grandeza física é uma propriedade quantitativa. Na maior parte das vezes, a determinação da medida de uma grandeza física é realizada diretamente por meio de um instrumento de medida. Esse é o caso do intervalo de tempo de uma corrida, que é medido com um cronômetro, e da temperatura de um paciente, que é medida por um termômetro. Outras vezes, a determinação da medida de uma grandeza física pode ser realizada indiretamente por meio de relações matemáticas entre outras medidas previamente realizadas. É o caso da velocidade de um automóvel, que tanto pode ser medido diretamente por meio de uma simples leitura do seu velocímetro, como diretamente dividindo-se a distância que ele percorreu pelo intervalo de tempo correspondente. De um modo ou de outro, a medição de qualquer grandeza física sempre envolve a participação direta ou indiretamente de instrumentos de medida. Tá? Então, para compreender a importância dos instrumentos de medida no nosso dia a dia, observe a figura ao lado que mostra a tela de um aplicativo de fitness para smartphone. Tá? Atualmente, o monitoramento de uma corrida pode ser facilmente realizado por meio dos modernos aplicativos para smartphone. Esses aplicativos informam em tempo real a trajetória do atleta, a distância percorrida ao longo do treino, a quantidade de calorias consumidas e as condições meteorológicas, temperatura, tempo bom, tempo seco, chuvoso, nublado e ensolarado. Note que a tela do smartphone fornece ao usuário uma série de informações, sendo algumas delas qualitativas e outras quantitativas. Indique. Letra A. Algumas informações, no mínimo 3, quantitativas, indicando-se são medidas diretas ou indiretas. Tá? Então, indica lá para a gente se são medidas diretas ou indiretas. Então, observando aqui a tela do smartphone, o exercício está pedindo para a gente ver aqui quais dessas informações é um tipo de informação quantitativa. Tá? Quantitativa é quando eu consigo medir. Qualitativa é quando eu não consigo medir. Tá? Então, quais delas eu consigo medir aqui? Então, eu vou escrever ali no meu exercício. E na letra B, algumas informações, no mínimo 3, qualitativas. Então, quais dessas informações que ele está dando para a gente aqui é do tipo qualitativo, que eu não consigo medir isso. Tá? Então, o exercício está bem tranquilo em relação ao que a gente já estudou. E agora a gente vai lá para o teste. Tá? Então, um estudante mudou-se o seguinte e-mail para um colega. No último fim de semana, fui com minha família para a praia. Depois de 2 horas de viagem, tínhamos viajado 110 quilômetros e paramos durante 20 minutos para descansar e fazer compras em um shopping. Meu pai comprou 2 quilos de queijo colonial e minha mãe comprou 5 litros de suco concentrado. Depois de viajarmos mais 2 horas, com a velocidade média de 80 km por hora, chegamos ao destino. O número de erros referentes à grafia de unidade de medida a esse meio é. Então, eu quero que vocês descubram, tá, quais foram os erros de grafia que aconteceu aqui em relação
as unidades de medidas, tá? Como a gente já estudou no nosso módulo. E aí vocês assinalem a alternativa que vocês achem que vocês acham que está correta, tá? E agora a gente vai lá para o em casa. No em casa tem o seguinte, tá? Erro da NASA pode ter destruído sonda. Então, para muita gente, as unidades em problemas de física representam um mero detalhe sem importância. No entanto, o descuido ou a confusão com unidades pode ter consequências catastróficas, como o que aconteceu recentemente com a NASA. A Agência Espacial Americana admitiu que a provável causa da perda de uma sonda enviada a Marte estaria relacionada com um problema de conversão de unidades. Foi fornecido ao sistema de navegação da sonda o raio da sua órbita em metros, quando na verdade esse valor deveria estar em pés. O raio de uma órbita circular segura para a sonda seria de 2,1 vezes 10 a quinta metros, tá? Mas o sistema de navegação interpretou esse dado como sendo em pés. Como o raio da órbita ficou menor, a sonda desintegrou-se devido ao calor gerado pelo atrito com a atmosfera marciana. Calcule para essa órbita fatídica o raio em metros. Considere um pé igual a 0,30 metros. Tá? Então aqui a gente só vai converter pés em metros. Tá? Então se o raio seria 2,1 vezes 10 a quinta em metros, eu quero saber quantos que ele se tornaria em pé. Tá? Então a gente vai fazer uma conversão básica. Se a cada um metro, cada um pé eu tenho 0,30 metros, em 2,1 vezes 10 a quinta metros, quantos pés eu vou ter? Tá? Então, basicamente, é isso que o exercício está pedindo para a gente. Tá? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, eu volto com a resolução desses exercícios, tá? E a gente vai dando continuidade à nossa apostila de física. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.